Concluímos então a patinha traseira do urso, né? Deixei já um fio longo pra gente prender no corpo. Já fiz mais uma, ó, a gente faz duas. Deixamos o fio para prender. Agora a gente vai fazer a pata da frente, que é como se fosse o braço dela. Então nós vamos começar com a cor, mesma cor da que a gente fez a pata. Depois a gente vai mudar de cor para fazer como se fosse a manga da roupa. Então vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Na segunda volta, vamos fazer só aumento por toda a volta. Então, vamos ficar no final com 12 pontos. Então, aumento por todos os pontinhos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na terceira carreira, agora vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final da terceira carreira com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Um ponto baixo e um aumento. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da quarta carreira com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Na quinta carreira, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final com 30 pontos. Então, vamos fazendo 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3. Ficamos no final da quinta com 30 pontos. Finalizamos a carreira de número 5 com 30 pontos. Agora nós vamos fazer a 6, a 7 e a 8, 3 carreiras, somente ponto sobre ponto, 30 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, 3 carreiras, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, da sexta até a oitava. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 3 carreiras, sem aumento, sem diminuição, né? Até a carreira número 8, agora a gente vai fazer a carreira de número 9. Agora nós vamos diminuir. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 9 com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 9. A carreira número 10, agora a gente vai fazer 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto. Então, vamos fazer toda a carreira sem aumento e sem diminuição. 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Essa é a carreira número 10. A carreira número 11, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 18 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição. Até o final. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar, que eu me perdi. Vou desmanchar que eu me perdi, gente. Falando e fazendo, né? O Tico e o Teco não se acertaram. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazendo, então, depois a gente volta para continuar. A carreira número 12, agora a gente vai fazer 18 pontos baixos. Novamente, sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Não tem aumento e não tem diminuição. E essa é a carreira de número
12. Ficamos no final dela com os mesmos 18 pontos. Agora, na carreira de número 13, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final com 15 pontos. Então, é uma sequência de 3 vezes só agora. 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final com 15 pontos. Só para não diminuir muito, né? Vamos diminuir só um pouco. E vamos deixar igual a parte da pata, que vai ficar a mesma espessura da perna. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras, a 14, 15 e 16, com 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Depois a gente vai mudar de cor. Então, 3 carreiras, da 14 até a 16, 15 pontos, são ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazer essas 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Da 15 até da 14 até a 16, 3 carreiras. Agora, na carreira 17, nós vamos mudar de cor. Nós vamos usar essa cor que a gente usou para fazer o corpo, que é a 492. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu faço numa troca de cor que eu ensinei num vídeo, né? Num outro vídeo. Mas vocês também podem usar uma que vocês gostam, né? Se vocês têm uma que gostam, vocês podem usar. Então, eu fiz o último ponto, eu vou deixar ele laçado um pouquinho mais puxadinha, ó, abertinha. Vou introduzir a agulha no próximo ponto de dentro para fora, ó, de dentro do trabalho para fora, ó, do avesso para o direito. E vou puxar essa laçada que eu deixei. Vou pegar ela, puxar lá para dentro, ó. Vou botar ela lá pro avesso. Aqui eu tiro o fio para não ficar assim por cima. Ó, tô com a laçada do meu último ponto. Até vou tirar o marcador para não atrapalhar aqui. Tô com a laçada do último ponto, ó, lá dentro. Daí eu vou colocar agora a outra cor, né? Fazer o ponto. Vou deixar a pontinha dos dois aqui, depois a gente corta. Ó, puxei pra dentro, coloquei a outra cor. Agora eu vou fazer normalmente no próximo ponto. Vou fazer, né? Fazer o ponto no próximo ponto. Às vezes as palavras fogem da gente, né? E o né continua bem forte. Eu vou aprender ainda, gente, eu aprendo. Então, vamos fazer agora com essa cor até o final, voltando, né? Sem aumento, sem diminuição, ponto sobre ponto. Vamos fazer rapidinho junto aqui. Um pouco, e a gente vai cortar o fio. Ó. A gente colocou, né, pra dentro a laçada. Depois eu mostro quando chegar aqui como a gente faz. Vamos cortar o fio. A gente não vai precisar mais deste. Aqui a gente dá um nozinho. Como é só troca de cor uma vez, a gente não vai trocar de novo, a gente já pode cortar o fio. Não é listradinho, né, que fica trocando de cor. Agora vamos continuar até chegar ali, daí ali a gente vê como vai fazer. Chegamos no último ponto. Aqui foi onde a gente colocou a laçada pra dentro, ó, do nosso último ponto para trocar de cor. Então, a gente vai pegar embaixo dela, no mesmo buraquinho que a gente colocou pra dentro, vai pegar o ponto. Fica um pouquinho mais apertado, mas... Agora, a gente pega o primeiro ponto que a gente tinha feito, ó, dessa nova cor. É a correntinha, né? Pegamos por baixo, ó, e a gente faz o ponto nele. Tá feita a nossa troca de cor. Nossa, muito invisível, né, gente? Olha só, não aparece nada. Eu amo essa troca de cor.
Mas vocês podem usar uma que vocês também gostam, não precisa ser essa. Mas se quiserem ver melhor essa, como funciona, tem um vídeo no canal que eu mostro. Agora a próxima carreira, que é a carreira de número 18, nós vamos fazer só pegando a alça de trás, como a gente fez no corpo. Então, só a alça de trás, ó. Ponto sobre ponto, né? Só pegando a alcinha de trás. E depois, nessa alça da frente que a gente vai deixar, a gente vai fazer um trabalhadinho como se fosse a manga. O punho da manga, assim, pra ficar pra ter um detalhe que fica bem delicado. Então, vamos fazer toda a volta pegando a alça de trás. Essa é a carreira de número 18. Então, nós concluímos a carreira 18, ó, deixando a alcinha do ponto, ó, né? Deixamos ela sem usar. Depois a gente vai fazer um acabamento da manga. Agora a gente vai fazer da 19 até a 29, ponto sobre ponto. Só vamos subir agora, não vamos mais fazer aumento e nem diminuição. Então, vamos fazer da carreira 19 até a carreira 29, ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. Concluímos, então, a patinha dianteira, né? Eu já fiz duas, em uma delas eu já fiz, inclusive, esse acabamento que a gente deixou aqui. A gente deixou a alcinha do ponto da frente de fora, quando a gente pegou numa carreira, para poder fazer esse acabamento como se fosse o punho da roupinha, né? Então, agora a gente vai fazer nessa aqui pra gente ver como que a gente faz. Então, eu vou pegar o fio. Na primeira, o contrário, vou fazer assim, ó, de cima para baixo, para depois poder virar para baixo. Se eu faço assim, ele não fica viradinho para baixo, ó. Ele fica, mas ele vai ficar do lado avesso. Então, eu faço de cima para baixo. Então, vou pegar o fio na primeira alcinha, né, onde eu comecei aqui. Vou pegar o fio, deixando um pedacinho para depois a gente fazer o acabamento. Então, aqui a gente vai subir 2 correntinhas a primeira vez, só para subir o ponto. E vai fazer depois ponto alto. 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer ponto alto por todas as alcinhas que a gente deixou. Então, ponto alto é assim, a gente faz uma laçada na agulha, pega o ponto, opa, daí tira uma vez, tira mais uma vez. Esse é o nosso ponto alto. E vai fazendo agora por toda a volta. Opa, esqueci da laçada. Laçada na agulha, pega o ponto pela alcinha, tira uma vez, tira mais uma vez. Laçada na agulha, pega o ponto, tira uma vez, tira mais uma vez. Opa. Esse é o nosso ponto alto. Vamos fazer até chegar de volta aqui. A gente vai virando assim para ficar mais fácil. Então, laçada na agulha, pega o ponto, na alcinha aqui do outro ponto que a gente deixou. Chegamos no último ponto, ó. Só tem mais uma alcinha aqui do ponto para fazer. Agora a gente vai tentar pegar mais um pontinho aqui, ó. Só porque ele, pra não ficar muito aberto, né?
Faz a laçada, pega mais um aqui. Não vai ficar muito longe. Agora, a gente vai fechar aqui na correntinha, na segunda que a gente subiu, com ponto baixíssimo para finalizar. Pronto. Agora, isso aqui a gente coloca para dentro e aqui também. Aqui a gente pode fazer aquele acabamento com agulha de tapeçaria. Viramos para baixo. Fiz bem apertado. Ó, temos o acabamento da manga. Aqui a gente tem que fazer o acabamento daí com agulha de tapeçaria, né? Finalizar. Fica muito bacana, ó. Vamos fazer no corpo também, ó, onde a gente deixou a alcinha do ponto, ó. Vamos começar aqui de cima para baixo, né? Sentido do pescoço para baixo. Deixamos um fio um pouquinho comprido aqui para fazer depois o acabamento. Mesma coisa como a gente fez no outro. Subimos 2 correntinhas, 2, e começamos a fazer ponto alto por todas as laçadas. Por todas as alcinhas do ponto que a gente deixou visível, a gente vai fazer ponto alto. Ó. Aqui pode ser bem larguinho o ponto, não precisamos cuidar para ficar ponto muito apertado, para ele ficar um pouco soltinho no corpo. Chegamos no final aqui, né? Temos a última alcinha do ponto para fazer, ó. Depois a gente vai fazer mais uma, mesmo que não tenha alcinha aqui, para ficar um pouco mais próximo, para não faltar. Então, a gente pega aqui, pode ser até por baixo do ponto, ó, por baixo, deixa eu ver se a gente consegue assim. Ó, por baixo assim. Já não vai aparecer porque a gente vai virar depois. Opa, fiz errado. Tem que fazer a laçada, depois pegar. Só para não ficar longe, deve ficar faltando aqui, parece um pedacinho. Agora a gente junta aqui com ponto baixíssimo, ó, no outro lado. Depois a gente faz o acabamento com agulha de tapeçaria. Pronto. Viramos para baixo. Não esquecendo depois de prender também essa parte que a gente começou, né? Depois que a gente colocar enchimento vai ficar bem certinho, viradinho para baixo. Pronto. Pronto o nosso acabamento. Agora vamos ver então a posição para a gente prender as orelhas, o focinho e o corpo na cabeça. Então, para colocar as orelhas, eu coloquei, deixa eu virar assim, acho que fica mais fácil. Sim, eu coloquei, ó, 1, 2, 3 na quarta carreirinha, depois do anel mágico que a gente começou a cabeça, ó, a orelha, o início da orelha, as duas na mesma posição. Sempre cuidando para ela ficar na lateral, ó, do corpo, né? Então, na quarta carreira, começa para prender,
e ela acaba aqui, ela fica um pouquinho curvada, né? Ó, gente, que ela fica para trás curvadinha, ó. Ela já fica com formato assim, porque quando a gente dobra, ela já fica assim. E aqui ela acaba bem na linha onde acaba o olho, junto com o olho, ó, na mesma linha onde acaba o olho, acaba a orelhinha. Então, se ela ficar um pouco mais para cima ou para baixo, só tem que ou espichar ela ou encolher ela um pouquinho mais. Então, repetindo aqui na quarta, depois do início, onde a gente começou o anel mágico, e termina na linha parelhinho com o olho. E o focinho vai na mesma linha onde termina o olho, ó, inicia o focinho, ó. Mesma linha onde termina o olho. E centralizado, né? Bem centralizado, deixando ele certinho assim, não apertar muito, para ele não ficar muito chato. Depois a gente coloca enchimento antes de terminar. Primeiro a gente prende um pouco, depois coloca um pouco de enchimento. Eu sempre faço assim, eu coloco bastante alfinete, ó, para não sair do lugar. E o corpo, lembra que a gente fez aquele aumento embaixo, né, para ficar com essa barriguinha? Ó, ele ficou barrigudinho para frente. Eu adoro essa barriguinha dele, tão fofa. Então a gente vai posicionar, cuidando para aqueles aumentos, a gente vê o aumento, ó. Cuidando para aqueles aumentos que a gente fez na frente para ficar essa barriguinha bem parelhinho então com a cabeça. Então posicionamos assim. Deixa eu ver se dá para ver assim. Isso. Tá vendo que se eu colocar de lado, ó, dá para ver que ele tem uma barriguinha aqui. É só a gente seguir onde tem os aumentos, deixar ele bem parelhinho com o focinho aqui que não tem erro. Então vamos prender, depois a gente posiciona os braços e as perninhas dele, as patinhas. Vamos prender, depois a gente volta. Já vou marcar agora onde a gente vai prender a perna, então depois a gente já tá ok. Eu vou prender aqui, sempre alinhado. O braço eu já prendi, ó, deixa eu mostrar pra vocês primeiro. O braço eu prendi bem no início do pescoço, ó, um pouquinho inclinado, para ele ficar um pouquinho para frente, ó. Assim, não ficar muito reto assim, para ele ficar um pouquinho para frente, um pouquinho inclinado. E alinhado com a orelha. Ó, os dois bracinhos, eles são um pouquinho mais compridinhos, fica muito bacana este modelinho. Então, aqui a gente vai fazer agora para prender as pernas e os pés. Então, eu sempre procuro deixar ele também um pouquinho, levemente um V aqui atrás, ó. Iniciando ele aqui do anel mágico. Hoje eu tô atrapalhada para falar, né, gente? No anel mágico, do ladinho, alinhado junto com o anel mágico, né? Onde a gente começou bem no início, com leve inclinação. Vou prender aqui. Vamos ver como é que ficou pra frente, se ele ficou direitinho. Ó, aí esse aqui tá um pouco virado ainda, tá vendo? Então tem que dar um jeitinho ainda pro pé não ficar virado assim pro lado, né? Pra ficar bem retinho pra cima. Então vamos prender assim, depois a gente volta pra ver como ficou. Finalizamos então de prender o nosso ursinho, né? As patas, os bracinhos e as pernas. Ficou levemente inclinado, né? Como se fosse um V bem aberto aqui atrás, sempre no sentido colocando, iniciando onde a gente começou aqui no anel mágico e inclinar um pouquinho para o lado, que daí as patinhas ficam um pouquinho abertas. E cuidar sempre para o pezinho ficar para frente. Esses detalhes que a gente tem que cuidar. E os braços eu já tinha mostrado, né? Ficou na lateral, centralizado direitinho. Aqui eu bordei o focinho, que é aquela parte do focinho marrom, com essa linha da amigurumi mesmo, ó. Que daí, como ela é mais grossa, é mais fácil de bordar. Pode passar uma vez só, que já preenche tudo. Se fosse uma mais fininha, a gente teria que passar muitas vezes. Então, colocamos uma sobrancelha. Então, essa parte é bem particular de cada um, né? Algumas pessoas gostam de colocar sobrancelhas, outras não.
Então, tem que fazer do jeito que cada um gosta e usar a criatividade. Agora eu quero saber, gente, se vocês gostaram do passo a passo do nosso ursinho. Deixem os seus comentários. Se vocês fizerem, me marquem com a hashtag Fiz com a Gle. Eu vou adorar ver as fotinhos dos ursinhos que vocês fizerem. E usem a criatividade, né? Mudem a cor, né? Podem fazer outro detalhe, pode fazer com um lacinho para menina, aquele cachecol que agora tá bem moderno usando, né? Um cachecol no pescocinho. Então, não esqueçam de me marcar que eu vou adorar ver as fotinhos. Muito obrigada por me assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Concluímos então o passo a passo do nosso ursinho fofurétimo. Não. Lá não, aqui, né, gente? Que a gente também, né? Então, pra quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Se tu não me segue lá. Me segue aqui. É isso aí. Vamos lá. Então, se vocês gostaram... não, já falei isso. As fofiris...